Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chácara do Amendoim. Eu sou a Flávia. Bom dia, eu, Valdinei. E hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa história. A gente vai contar um pouquinho sobre a gente, sobre o nosso sonho, o porquê que surgiu a Chácara do Amendoim. A gente sempre teve esse sonho, por quê? Então eu vou contar um pouquinho da minha história. Os meus avós, eles tinham uma chácara, não na zona rural, eles tinham uma chácara em um bairro mesmo na cidade. Essa aqui é a Pipoca, não sei se ela tá aparecendo no vídeo. Ela entrou aqui dentro, que a porta tá aberta. Então o meu avô, ele tinha uma chácara, então nessa chácara eu cresci vendo ali meu avô plantando café, lá tinha porco, tinha galinha, tinha plantação de cana. E o meu avô sempre gostou de mexer com essas coisas, tinha pés de frutas. Então, assim, era normal, todo final de semana, todos os filhos reunidos. Os meus avós, eles tiveram 11 filhos. Então, era muito comum que todo final de semana, todos os filhos, netos, primos se encontrassem na casa dos meus avós. Então, eu cresci, eu passei boa parte da minha infância lá na chácara do meu avô. Então, eu cresci já nesse ambiente. E com o passar dos anos, eu lembro que eu deveria ter o quê? Em torno de 11, 12 anos, eu fiz a minha primeira viagem com a igreja. Os jovens, eles foram para Itanhandu. Eu não sei se vocês conhecem, né? Itanhandu é de Minas Gerais. E nós fomos conhecer uma igrejinha e ela ficava no meio da Serra que Chora. E ali foi meu primeiro contato, assim, direto com a natureza. Assim, eu me apaixonei pela primeira vez que eu andei a cavalo. Então nós passamos 2 dias ali no meio da serra e aquilo tudo ali me encantou. O meu coração, ele se encheu, era como se eu me sentisse em casa. Essa é a palavra. Quando eu estou no meio do mato, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa, verdadeiramente em casa. Eu sinto uma paz, uma coisa tão boa. E esse foi meu primeiro contato que eu tive com a natureza. Eu deveria ter entre 11 e 12 anos. Bom, os anos se passaram, eu cresci. E aos 25 anos eu tive minha primeira moto, que foi uma Honda Bis. E eu lembro que às vezes final de semana tava sem dinheiro, não tinha nada pra fazer, não tinha onde ir. Eu pegava minha bizinha e eu ia pro lado de Bananal, Areias. Gente, eu ficava olhando aquelas fazendas, aquelas chácaras, aquilo lá me encantava. Eu ficava um dia eu vou ter a minha chácara, um dia eu vou ter um pedacinho de terra. E eu lembro que eu ia também pro estado de Minas, eu ia em Tronqueiras. Pegava minha bizinha final de semana e eu ia andar por essas regiões montanhosas. Isso sempre, gente, sempre. Era um desejo que tinha no meu coração. Um dia eu vou morar no meio do mato. Um dia eu vou morar na roça. Porque eu me senti em casa só de passar e ver aquelas fazendas, ver aquelas terras. Nossa, isso me causava uma sensação de paz. Então eu sempre tive esse desejo. Sempre, ele sempre morou comigo, eu sempre falei, um dia eu vou morar na roça. Já meu esposo Valdinei, agora pode falar de você, amor. Eu já nasci na roça, né? Em Baipendi, Minas Gerais. Só que era um lugar, assim, bem afastado da cidade. Quantos quilômetros dá? Dava 24 quilômetros. E o ônibus lá era só segunda e quinta-feira. O ônibus ia de manhã, buscava o pessoal que ia para a cidade, à tarde levava o pessoal de volta. E assim foi, estrada de terra, não tinha luz em casa, era no lampião. Lampião já era chique já. Era na lamparina mesmo no começo. Aí com o andar dos tempos depois, arrumou um lampião. Assim, não tinha fogão a gás no começo, né? Era só fogão a lenha. Era a maior dificuldade para acender o fogão a lenha, às vezes quando chovia, não tinha lenha seca. Assim, eu achava bem dificultoso, então nunca quis, depois que eu vim embora para a cidade, nunca mais quis retornar assim, para morar para a roça. Devido às dificuldades, meu marido, como a infância dele já não, né, teve essa dificuldade, ele já cresceu capaz. Roça para ele era significado, só para passear mesmo. De passeio, e significava para ele muito transtorno, né, amor? Hoje é tudo certeza. muito mais fácil, igual a chácara onde a gente tem hoje, ela fica na zona rural, fica uns 14, 15 quilômetros aqui da cidade, porém tem ônibus, hoje é tudo muito mais fácil, lá tem asfalto, né? Não é nem chão de terra, né, amor? Para chegar lá, todo o trajeto é de asfalto. Hoje nós temos carro, temos moto, então tudo é muito mais fácil hoje. Mas mesmo assim, ele não queria voltar para a roça.
roça. Quando Deus me apresentou o Valdinei, aí eu contei pra ele desse sonho que eu tinha de um dia, né, amor? De um dia muito distante, eu tinha esse desejo de morar na roça. E ele sempre falava que não, capaz, eu não quero voltar pra roça. Mas tudo bem, ele já conhecia os meus planos de um dia, talvez, de morar na roça. E eu tinha vontade de ter meu fogão de lenha. Às vezes eu falava assim, vamos fazer um fogão de lenha aqui na minha casa, então já que eu não posso ter roça, faz aqui então, vou trazer uns bichos pra cá, vamos criar aqui mesmo, já que eu não posso pra roça. Quando nós começamos a fazer planos para o futuro, né, para quando ele aposentasse, a gente começou a te falar de comprar uma casa na praia, né, em Ubatuba. E a gente começou a falar sobre isso. Ah, vamos nos preparar financeiramente, vamos começar a juntar um dinheiro para daqui a alguns anos, né, amor? A gente comprar essa casa na praia. E a gente começou. Eu já trabalho numa rede de supermercado, eu trabalhava no caixa, trabalhava de domingo a domingo. Eu tinha uma folga na semana e todos os domingos, feriado, eu estava sempre trabalhando. E a gente começou a conversar o que a gente poderia fazer para poder gerar uma renda extra, para que esse dinheiro voltasse para o nosso sonho, que era a casa na praia inicialmente. Então assim, meu marido, a gente sempre vendeu boticário, né, amor? Sempre vendemos boticário. Sim. Aí o meu marido passou a vender cueca, meia. Aí eu falei assim, o que mais a gente pode fazer? A gente começou a pensar, o que mais que a gente poderia fazer para que aumentasse a nossa renda? Aí eu comecei a ir para São Paulo buscar roupa para vender roupa. Inicialmente, qual que era o plano, amor? Eu juntaria dinheiro para quê? Para apartamento ou para casa na praia, eu ia trocar o carro. Então ficou dividido assim. Ele juntaria dinheiro para trocar o carro. É um carro bem velho já, né? Né? Não muito velho, mas é um carro mais antigo. Mas também que é um carro que não dá muita manutenção pra gente, né, amor? Então, assim, eu sempre tive dó de trocar esse carro porque ele não é um carro que dá muito problema, é um carro muito bom até. Aí eu falei assim, então tá, você junta dinheiro para o carro e eu vou juntar o dinheiro para a compra na casa da praia. E assim foi, gente. O tempo foi passando. Só que ela me enganou. Não enganei. Enganou? Não enganei, pessoal. Não enganei. Porque eu comecei a olhar imobiliárias, eu comecei a pesquisar a casa no litoral. Eu comecei sim. Eu comecei a fazer uma busca. Eu entrei em contato com várias imobiliárias em Ubatuba. Só que assim, aí começou... Como que começou essa história de roça? Aí eu falei assim, então tá, vamos comprar uma casa na praia. Só que assim, a casa na praia seria pra gente passar alguns finais de semana, né? E depois que ele se aposentasse, a gente iria definitivo pra lá, pra Ubatuba. Só que eu falei assim, olha, como eu tenho vontade de criar bicho, eu quero uma casa que tenha quintal e que dê pra mim fazer um fogão de lenha, não foi isso? Aí, viu? Ele não falou nada. Aí eu falei assim, então vamos começar a procurar uma casa com um quintal bem amplo, para que dê pra fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer, que era uma área gourmet bem grande com o meu fogão de lenha. Eu queria criar um pavão na época, né, amor? Lembra? Aí eu falei assim, tem que ter espaço que eu quero criar um pavão lá na casa de praia. Aí a gente começou a procurar, só que as casas com terreno, casa no litoral, muito caro. Eu falei assim, gente, vai demorar muitos anos pra gente comprar essa casa. Aí eu falei, daí eu comecei a convencer ele, né, gente? Vocês sabem, mulher tem aquele jeitinho, né, amor? Né, princesinho meu? Comecei a conversar com ele, falei, quem sabe você... Não, daí surgiu primeiro a gente, antes da casa na praia, a gente falou assim, então vamos comprar um apartamento. O apartamento seria mais acessível, né, amor? Sim, com certeza. Aí ele falou assim, não, então vamos começar a procurar apartamentos. A gente começou a procurar apartamento em Ubatuba. Realmente. Sem dinheiro? Sem dinheiro, isso era só sonho, né, amor? Era sonho, era plano, era projeto pro futuro, para quando ele aposentasse. E nisso a gente foi trabalhando e juntando dinheiro. Só que daí a gente, falei assim, gente, se a gente comprar um apartamento, como é que eu vou fazer meu fogão de lenha? Como é que eu vou criar bicho? Aí eu falei assim, não é pra gente ter casa na praia. Porque eu quero criar os meus bichos, eu quero ter meu fogão de lenha. Como que a gente ia fazer lá isso num apartamento em Ubatuba? Aí, gente, eu comecei com aquele jeitinho, com muito amor, né, amor? Com muito amor, eu falei pra ele assim... Verdade, não. Falei assim, e se a gente comprar primeiro, antes, depois que se aposentar, a gente compra a casa na praia. E se a gente comprar um terreninho pra gente fazer uma casinha, criar uns bichos ali, fazer meu fogão de lenha, comprar o terreno talvez seja mais fácil. Aí eu comecei a procura de um terreno para comprar uma casinha, né? A gente até viu algumas casas ou um terreninho na roça. E aí começou toda a nossa saga. Eu comecei a entrar em contato com imobiliárias e pergunta daqui, pergunta dali se alguém sabia.
E assim, um terreno com a casa já pronta é também muito caro, né, meu irmão? Assim, pra gente, nas nossas condições atuais, era muito caro. Aí eu falei assim, então o jeito vai ser comprar um terreno e a gente mesmo indo construindo aos poucos, né? E de início também a gente falou que iria passar só o final de semana, né, amor, nessa casa. Não, é ainda. É, É isso. ele ainda quer isso, passar o final de semana. Agora eu já quero morar. Por enquanto vai ser isso. Porque é longe, né? Não, é até longe do serviço dele, eu até entendo. Mas assim, daí eu falei pra ele, então metade da semana a gente fica lá na chácara e outra metade aqui na cidade, né, amor? Mas vamos ver, eu tenho certeza que depois que a casa estiver pronta, ele vai se apaixonar e ele vai querer morar lá sim. Tenho certeza, amor. Você vai ficar louco lá pela nossa chácara. Tenta me enganar. Não é engano, não. É verdade, viu, gente? Eu tenho certeza que esse desejo vai brotar no coração dele ainda. E nós começamos a procurar. Então hoje a gente vai levar vocês a gente vai mostrar o primeiro terreno que a gente viu e preço, valor. Eu comecei a entrar em contato com um monte de imobiliário, conversar com um, conversa com o outro. Eu vou falar, a gente vai mostrar pra vocês e vai falar de valores e até quando a gente chegou na chácara do amendoim, que é como a gente conseguiu adquirir. Nessa aí, o meu dinheiro que eu tava juntando pro carro, ela catou tudo, Já era. gastou. Já era, gente. A gente mudou todos os planos. Acabou. A gente vai trocar de carro um dia. Assim que a chácara estiver pronta, gente, Perdi esperança já. A gente vai trocar de carro. Perdi esperança já. Isso não acontece mais não. Acontece sim, que agora a gente tá voltado para construir a casa, mas assim que a chácara estiver pronta, a gente vai trocar de carro. Aí o que a gente teve que fazer? Quando a gente encontrou finalmente nosso terreno, a gente teve que usar o dinheiro que a gente tinha juntado, que a gente já tinha, para poder dar essa entrada. Então a gente deu a entrada e o senhor Sebastião dividiu em algumas parcelas pra gente, né? Tinha dinheiro da Credimax, que eu tinha, tipo da cooperativa onde eu trabalho, resgatei tudo. E a gente juntou o que a gente tinha com o dinheiro que ele tinha lá. Para quem não conhece, às vezes alguém nunca ouviu falar, lá na metalúrgica onde ele trabalha, quem entra lá já deixa um dinheiro separado, hein? Quem opta por isso... É uma cooperativa, né? É uma cooperativa de crédito. Isso. Então todo mês é descontado o valor X dele, e como ele tem 15 anos, amor? 17 anos de fábrica, então esse dinheiro que ficou guardado lá todo esse tempo, a gente utilizou também na compra, para dar de entrada lá na compra do terreno. E o restante que a gente não tinha, o senhor Sebastião facilitou pra gente e a gente pagou bem antes do tempo, com a graça de Deus. A gente conseguiu pagar antes, né, amor? Quantos meses antes? Uns 4, 5 meses antes, né? A gente conseguiu quitar. Era para um ano? Ele fez em um ano pra gente, ele dividiu o restante que faltava em um ano e a gente conseguiu, com 4 meses antes, a gente conseguiu quitar o terreno, graças a Deus. Mas assim, é tudo muito trabalhoso. Então se você tem um sonho, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Antes, quando a gente não tinha nenhum projeto em vista, nós viajávamos todo, né, amor? Toda folga dele, ele folga uma vez por mês, gente. Então, assim, toda folga dele a gente ia pra algum lugar. Então, foi coisa que a gente foi abrindo mão. E a gente começou não só a contar com o dinheiro, porque eu trabalho, ele trabalha. E a gente começou a pensar em algo que poderia gerar uma renda extra para que ajudasse também a gente nesse sonho. Então, se você tem um sonho, não desiste, não. Nem que leve anos, né? A gente até que foi mais rápido, né, amor, que a gente esperava. Porque os planos eram para aposentadoria. Mas se você tem aí um projeto, se você quer mesmo muito isso, pode ter certeza que você vai conseguir. Né? Lógico, você precisa abrir mão de muitas coisas e trabalhar, gente. Trabalhar muito. A gente só tá no início ainda. Nós a casa não tem nada ainda, só tem o terreno por enquanto. A base lá, mais nada. A base. A gente comprou, o que a gente conseguiu fazer? Vai fazer um ano. Fez um ano que a gente adquiriu o terreno. Esse mês agora? Foi esse mês agora. Esse mês fez um ano que nós compramos. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer lá? Muitos podem olhar e podem ver e falar assim, nossa, não tem nada nesse terreno. Mas pra gente ali já tem muito dinheiro investido também, né, amor? Que a gente conseguiu cercar todo o terreno, que a gente até achou que não fosse conseguir, porque assim, todo o dinheiro que a gente tinha utilizado para dar de entrada. Nosso plano era cercar depois que terminasse de pagar, né? Exatamente. Seria esse ano que estaria... Agora que era pra gente começar a cercar, a gente falou assim, não, a gente não vai ter dinheiro para cercar, que a gente tinha feito orçamento e tinha ficado muito caro. A gente falou assim, não, vamos pagar primeiro e depois a gente começa a cercar. Mas graças a Deus, gente, a gente conseguiu não só quitar o terreno antes, como a gente conseguiu cercar. O barulho, desculpa o barulho dos cachorros aí, latindo. E conseguimos também lá fazer o alicerce, né, amor? Já encomendamos o tijolo, estamos agora aguardando. Então é isso. Se você gostou, se você está gostando, se você gosta de nos acompanhar, fique com a gente. Eu vou ter que dividir esse vídeo, senão ele vai ficar muito grande.
E agora vocês vêm com a gente para conhecer o primeiro terreno que nós fomos visitar e o porquê que não deu certo também. Bora com a gente? E aqui, pessoal, foi o primeiro terreno que nós viemos visitar. Aqui é um condomínio fechado. Lá é a entrada, deixa eu aproximar para vocês. Lá é a entrada, há mais de anos a gente veio aqui, né, amor? Foi mais ou menos em janeiro, fevereiro, né, no ano passado. Que a gente começou a busca pelo terreno. Peraí, deixa o meu marido desligar o alarme da moto. E aqui eu vi uma publicação no Troca-Troca de uma pessoa vendendo, aí eu entrei em contato e a gente veio conhecer o lugar. Até então ele não tinha esses muros, né? Não tinha aquela entrada, não tinha nada, não tinha esse calçamento que eles fizeram. E eles estavam dizendo, como era o início ainda desse projeto, os terrenos custavam em torno de 65 mil, 80 mil, dependendo do tamanho. 1.000 metros quadrados era 65 mil metros quadrados e acima disso ia subindo de preço. Lá para o final, que os terrenos são maiores, era um pouquinho mais caro. E o terreno que a gente gostou foi esse aqui, né, amor? A gente preferia esse mais alto aqui porque aqui era plantação de arroz. Então a gente tinha medo de... Aqui no bairro da Várzea tem época de chuva, é meio perigoso. De chuva, enche muito. Enchente, né? Enche a gente muito. Nem sabe se aqui chega a encher ou não. Eu acho que não. Por isso a gente estava escolhendo até o mais alto por causa dessa parte. Você vê, ele ia dar um pouquinho mais de trabalho para a gente construir, porque é um morro. Mas devido a isso a gente achou que seria mais seguro. E a gente teria vista também lá para a serra, por ser um lugar mais alto. Então a gente gostou muito. Gostamos e o preço era mais acessível, né, amor? Que era 60 mil. Aí a gente conversou com o rapaz que a gente daria uma entrada. E ele também ficou de parcelar pra gente, né? O restante. Só que aí a gente ficou indeciso. O meu marido ficou morrendo de medo, sabe, Flávia? Que tem muita plantação de arroz. Tanto que o bairro chama Várzea Alegre. Então aqui é uma várzea mesmo. E enche de água. Tem várias casas aqui que quando chove muito, entra muita água. Então a gente ficou com medo. Aqui talvez nem entre, nem vem talvez água. Não. Eu acho que não mesmo, vem água. Né? Mais só lá pra baixo. Muito úmido por causa da plantação. Muito úmido. Aí meu marido falou assim, você que tem vontade de plantar as coisas, como vai fazer? Que o terreno é úmido demais, então pode ser que as coisas não dê. Aí a gente, assim, eu gostei muito do lugar, mas próximo à cidade também, né, amor? A gente ia fechar aqui mesmo. A gente ia fechar aqui. Tava certo já, só que a gente depois... Tava certo, gente. Apareceu um outra... Aí a gente falou assim, vamos ver um outro lugar. Aí comentaram à tarde nós ia dar a resposta, né? À tarde, foi. A gente falou, rapaz, não, até à tarde a gente fecha o negócio, a gente gostou muito, ia ser aqui mesmo, até que falaram pra gente de um outro lugar, que é onde a gente vai levar vocês agora. Só daí... que o meu coração não tava querendo. Meu marido não queria, eu até gostei muito do lugar aqui, mas meu marido tava com o pé atrás, com medo mesmo do lugar muito úmido.
E a gente vai lá levar vocês agora para esse outro lugar. Vamos lá. Ah, e aqui também o que meu marido não gostou, né, amor? É a estrada de terra. Isso. Né? Aqui tem uma estrada de terra para chegar aqui. Então, quando chove muito, ali enche muito de água a estrada, fica muito ruim a passagem. Então, foi um dos pontos também que o meu marido ficou, olha, falava, a gente vai... Dava até pra gente... Aqui dá quantos quilômetros, amor, da nossa casa até aqui? Uns 10? Não, deve ser uns 10. Deve ser uns 10 quilômetros. Só que assim, tem estrada de terra, uma estrada muito ruim. Aí tinha vários pontos assim que meu marido ficou, não sei. A gente pôde dar uma resposta, faz, não, à tarde a gente dá a resposta se fecha. Aí a gente foi ver um outro terreno que a gente vai mostrar pra vocês agora. Vamos lá.